O quesito educação de filhos é de fato uma coisa que sempre me preocupou. A preocupação significa uma das primeiras ocupações. É isto que vem a ser preocupação, está escrito aqui na frente. É a primeira ocupação. Por que sempre me preocupou? Primeiro porque se trata da educação de filhos que não são meus filhos. Não é? A única coisa que eu ofereci aos filhos foi o corpo biológico. Então, na prática, eles são filhos de Deus que vieram nesta encarnação para conviver comigo e obterem de mim um esforço maior, um empenho maior para poder ajudá-los, orientá-los, o que nós chamamos conclusivamente de educá-los. Mas como filhos de Deus, são seres que são dotados de um livre-arbítrio e de uma capacidade de vivenciar suas experiências absoluta. Então, como pai biológico apenas, como educador, aí sim, como educador, eu tenho também os meus limites, mas como fui eleito, eleito entre aspas, pai desses filhos de Deus, compete a mim o empenho total para que se tornassem no presente momento homens de bem. Veja que em nenhum momento eu posso eu posso abandonar absolutamente o meu limite como um ser espiritual imperfeito, um ser espiritual que tem uma vida terrena restrita, muito reduzida, e que recebo um grupo de pessoas a quem nós chamamos de filho para lhes dar educação e orientação para que eles possam caminhar. E a regra básica número 1 é que eles se transformem, ou que eles se revelem, por melhor dizer, em filhos de Deus, em pessoas boas, que eles não tragam a quem quer que seja prejuízo de nenhuma ordem, que eles sejam almas benditas de meu Pai, que eles venham com a vontade de, compartilhando com o pai e a mãe, crescer e dar frutos bons. Existe uma regra na doutrina espírita que diz mais ou menos assim: uma boa árvore só dá bons frutos. Mas se referindo aí à doutrina espírita como uma boa árvore, uma árvore frondosa, se referindo aí ao Cristo. Como nós somos árvores ainda imperfeitas, nós somos factíveis de cometer falhas. Ainda assim, é fundamental que a gente se empenhe ao máximo para educar filhos. E educar filhos significa educar filhos para a vida. Um dos trabalhos que eu tenho em CD chama-se Como Devo Educar Meus Filhos, em que eu trato durante quase 60 minutos sobre essa temática. À luz do Cristo, a responsabilidade dobrada, porque foi confiado a mim filhos de Deus, então eu tenho que ter o zelo e o cuidado para que eles cresçam, não apenas em massa muscular, ou seja, eu tenho uma responsabilidade integral de lhes dar o alimento para o corpo e o alimento também para a alma, sabendo que são seres individuais, são seres independentes, como esses dedos da mão aqui. Cada um tem um tamanho, cada um tem um formato, cada um tem uma própria missão na vida, não é? Então, a única maneira desses
seres ficarem do mesmo tamanho é unindo eles. Está vendo? Que eles estão do mesmo tamanho. Então a união cria o mesmo tamanho. Quando você vive independente, eles são de tamanhos diferentes. Una-os, eles ficam todos do mesmo tamanho. Então essa é uma das propostas na educação dos filhos, para que eles se unam. E eles se unindo não significa se unirem, não significa viver um na casa do outro, não. Eles se unirem significa amá-los, respeitá-los e ajudá-los nas horas difíceis. Ou seja, para que cresçam seres humanos bons, para que cresçam seres humanos afáveis, amorosos, benfazejos, para que cresçam como filhos de Deus, estudados no Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova. Então, eu sempre tive uma preocupação gigantesca, mas também sempre tive como a minha missão número 1 nesta vida educar os filhos que vieram através de mim, ou que Deus me confiou. Não há necessidade de serem filhos biológicos. Basta que sejam filhos que estão sob a minha tutela ou sob minha responsabilidade. E é bom que se diga também que, 2 pontos, a partir de determinada idade cronológica, essa idade cronológica é 18 anos, esses filhos vão, como flor, eles vão desabrochar e vão se mostrar de fato quem são. Então toda a minha educação pode repercutir na sua adultez, como pode repercutir quase nada. Então às vezes eu converso com determinados pais e mães que dizem, mas eu eduquei todo mundo igual, eu fiz todo mundo igual. Mãe, pai, você não educou bichos, você não educou animais, você educou espíritos. E como são espíritos que têm suas escolhas próprias, cada um segue um caminho. Por isso é que numa mesma família você encontra filhos que são bons, que são amorosos, que são cuidadosos. Você encontra filhos que são cruéis, que são ruins, vírgula, que estão ruins, porque nada é definitivo. Tem uma frase que diz o seguinte, quem é um bom filho é um bom pai. Não sei de quem é essa frase, não sei quem criou, mas eu vejo um certo sentido. Eu, particularmente, vejo um certo sentido. Porque, normalmente, um bom filho, ele sabe educar. Porque ele soube também ser educado. Ele recebeu as divisas necessárias. Então, é um passa-repassa eterno, não é? Mas nós devemos ter o cuidado de saber, primeiro, da nossa responsabilidade perante o divino, que é o Pai maior. Segundo, que nós temos os nossos limites. Nossa querida Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco, em um seu livro chamado Conflitos Existenciais, ela é muito clara quando ela diz que até os 18 anos você faça o que for necessário. Não tenha medo de educar, não. Chegue junto. Cobre, mas também dê. Sabe o que é que um filho quer? Um filho quer amor. Um filho quer orientação. Um filho quer um limite. Um limite, sim. Um filho sem limite, ele vai receber o limite na rua. Ele vai apanhar na rua. Apanhar aí no sentido alegórico da palavra. Ele vai apanhar da namorada, do namorado, ele vai apanhar na escola, ele vai apanhar no emprego, porque é um filho sem a educação no lar. Então o lar é o primeiro educandário do espírito. É no lar que ele deve ter todas as representações para formatar no seu psique
o que é necessário para ele viver uma vida sadia e amorosa e benfazeja. Então vamos refletir nisso profundamente. Como devo educar meus filhos? Coloque como prioridade número 1, porque você será cobrado algum dia. Ou pelo mesmo filho, ou pela própria vida. A vida não deixa nada sem cobrança. Na vida tudo é pago. E o pior dos pagamentos é o pagamento moral. Não é o pecuniário. Esse, se você tiver, você mexe a mão no bolso e você paga. Mas o pagamento moral